iniciando mais um Raizcast, dessa vez o 13º Raizcast. Estamos entrando para a história que é a segunda versão do Raizcast. A primeira versão era feita lá numa salinha quase sem luz, com uma microcâmera, vamos dizer assim, e hoje nós estamos com esse estúdio maravilhoso aqui na Fadisma. Então, nossos convidados, como é de praxe, eu não apresento, eu deixo os nossos convidados se apresentar. Então tá, muito obrigada, né, Rodrigo, pelo convite. Meu nome é Caliandra, eu sou mãe, né, eu coloco em primeiro lugar, eu sou mãe, eu sou formada em terapia ocupacional, sou especializada em saúde mental, que é uma grande paixão minha, e hoje eu construo uma empresa com o Jander, que é meu esposo, que agora já te apresentei, né, que é meu esposo, e que nós temos a Autoral, então, que é uma empresa de presentes especiais. Então hoje eu vou deixar o Jander se apresentar. Eu sou o Jander, então já bem identificado, esposo da Caliandra, né? Tenho formação da área de Engenharia de Controle e Automação, atualmente, novamente aluno de Engenharia Civil, e sempre tive afinidade com a parte técnica, as máquinas ali, parte de processo sempre me chamou bastante atenção. Pode dizer assim? Alguma curiosidade sempre veio desde bem pequeno, assim, né? Não, o meu sogro brinca que quando ele era criança ele era engenhoso, né? E agora ele é engenheiro. Desmontava quase tudo, né? Só aprendia a remontar mais na vida adulta. Assim. Mas isso é legal, sabe? Que é bem tranquilo. Mas vamos lá, vamos começar, guris. Vamos falar então um pouquinho, eu acho que da infância, iniciando pelas damas, dentro do Vida de Casal Empreendedor, né? A gente tá notando que tá muito mesmo. Era difícil nós vermos, em primeiro lugar, era difícil ver mulheres, né? Tanto é que existe ainda essa luta de mulheres, mas eu acho que as mulheres já tomaram conta na questão das empresas, tanto é que a própria parceria solar lá, 60-70% do quadro são mulheres, e agora para mim tá começando uma onda que é de casais trabalhando junto. Eu tenho visto muito isso, muita procura, e muitas pessoas que ainda tá faltando a coragem para iniciar a trabalhar junto em casal. Então, primeiro, antes de nós irmos para esse lado do empreendedorismo e vocês falar sobre vida de casal empreendedor, vamos cada um se apresentar a sua infância. Então, Rodrigo, eu sou natural de São Luís Gonzaga das Missões, do mesmo lugar que a Jaque veio, né? São Luís Gonzaga. São Luís Gonzaga. E nós viemos para Santa Maria quando eu tinha 5 anos, porque meus pais estavam passando por uma necessidade financeira bem delicada, e aí a minha mãe já pensou, né, de como é que ia fazer, né, com os meus estudos, porque na minha família eles sempre colocaram na nossa cabeça que a gente só ia conseguir ser alguém se a gente estudasse. Então, com 5 anos, nós viemos embora pra cá. Eram eu, mais minhas 3 irmãs, meu pai e minha mãe, dentro do quarto. 4 mulheres? 3 mulheres. 4 mulheres com a minha mãe. Isso, 4 mulheres. Isso, viemos e ficamos morando no quarto cedido pela minha avó. Eu tô falando isso porque o pobre do teu pai, é isso que eu tô falando. Isso é verdade. Então, nós ficamos morando, né, na casa da minha avó, que foi cedida, já com esse pensamento da minha família tentar se reestruturar aqui com a ajuda da família para que nós pudéssemos estudar e ter um futuro, né? Então eu fui criada com essa escutando isso, né? De que eu tenho que estudar, fazer uma faculdade, passar no concurso, e eu brinco, né, que eu fui criada e fui uma pessoa que fui feita para ser funcionária pública, né? Porque me botaram isso na cabeça e era o que eu acreditava que podia salvar a minha família. Então, até a minha graduação e a minha especialização, eu fiz isso. Eu busquei por isso, consegui passar em vários processos seletivos, até que então conheci o Jander antes disso também um pouco, e ele que foi me mostrando outras possibilidades que para mim não existiam, né? E hoje eu consigo ver que eu sempre fui inquieta, como ele, né? Mesmo tendo acho que talvez por ter essa necessidade, né, dos pais sempre incentivando, e ver que cada um tentava de um jeito, né, oferecer o melhor para nós 3, né, para as filhas. Então, eu sempre fui muito inquieta, né, de buscar, na faculdade vendia docinho, vendia cesta personalizada, só que eu nunca fui boa com cálculo. Então, assim, muitas vezes, quando o Jander chegou e me ajudava, a gente começou a namorar e logo a gente já casou. Completou o engenheiro. Exato! Então, assim, foi... eu brinco que é coisa de Deus mesmo, assim, porque... Muito curioso, mas nossos avós brincavam junto lá em São Luís Gonzaga, e nós fomos nos conhecer depois, quando eu tinha 17 e ele 19, né? Isso. Então é coisa assim de Deus, assim, a gente se encontrar, e me ajudou. Então quer dizer que o Janderson é de São Luís Gonzaga? Não.
Eu sou são pedrense, natural de São Pedro, né? São Pedro. Nascido e criado por ali, mas os meus avós, por parte de mãe, eles moraram na região ali das Missões, Porto Xavier, ali em volta de São Luís Gonzaga. E curiosamente, depois a gente se conheceu aqui em Santa Maria, eu e a Caliandra, conversando, o meu avô era amigo da infância da parte do avô dela, do pai dela. Né? Uma coisa assim, quando a gente comentou entre eles, eu tô namorando a Caliandra lá, que era de São Luís Gonzaga. Comentei o E aí, sobrenome. como é interior, né? Sobrenome, filha de quem? Aí E eles já se vai lá, conheciam, já- para nós foi uma É. surpresa, assim. Né? E essa iniciativa de empreender, assim, acho que também veio desde a minha infância, né? Eu sempre tinha... A gente começa, agora é mais fácil de perceber olhando para trás, assim, mas a gente sempre tinha um olhar diferente, né? Lá da época de gurizinho, que os colegas negociavam figurinha de chiclete lá, né? Queriam vender um para outro, uns centavinhos, eu sempre perguntava, se eu comprar todas, quantos que tu faz? Eu monopolizava, né? Arrematava o lote e passava a vender, né? E ali tinha um lucro em cima daquilo ali. Ganhava na distribuição. E foi sendo sempre assim. Quando eu tive o primeiro computador lá, que consegui depois de um bom tempo lá, Muito choro. muito choro, muita dificuldade organizando para conseguir ter o computador lá que estava começando a ter internet, que não era discada, né? Que antes era tudo discada. Aí começou a época de ter música, baixar música, daí eu comecei a vender os CDs. Os colegas que queriam e não tinham como, então faziam um CD, gravava, e sempre foi sendo assim. Eu gostaria de saber como é que foi o Jander na escola. O professor Pardal, como é que era? Eu acho que isso começou a ter mais cara, assim, de inventivo, de criativo, assim, com alguma coisa de professor Pardal, quando começaram os trabalhos da escola, assim, né? Sempre os meus grupos sempre tinham um trabalho, no geral, mais criativo, porque era um projeto, alguma coisa ali que eu tinha pensado, e os colegas compravam a ideia e a gente implementava. As notas. Sempre estudei em colégio público, desde pré-escola, e nunca tive nenhum problema com nota, assim, sempre era... Chegou a chorar, ter um 9,5, quando tirar 9,5, assim? Era Não, só não, 10. não, era, assim, no geral, tinha bastante 10, tinha bastante 9 algum também. 9,5 quando tirou, chorou. Mas porque a minha Nicole, meta- quando chegava um 9, ela se desesperava. Meu Deus, ela tava mal. Não tinha. Esse sofrimento por nota eu não tinha. Até porque a minha prioridade era gerenciar aquilo ali. Então eram 3 trimestres, quase que indo muito bem nos 2 primeiros, não precisava do terceiro, né? Então a meta era sempre essa, era meio que garantir o ano nos 2 primeiros, e aí no terceiro o foco ia para mais alguma coisa que eu gostasse, assim. Não tinha muito gosto de esporte, né? Era sempre era muito curioso, sou curioso com tudo, né? Se eu mostrar essa garrafa, eu quero saber como é que foi feito a tampa, como é que foi feito o casco. Ele desmonta tudo. Tudo. Me chamou muita atenção, assim, o processo de Eu já fabricação não das sou coisas. de desmontar, mas eu sou muito curioso para entender. Principalmente quando falam em algum assunto, alguma coisa, eu digo, tá, mas por quê? Sempre foi assim, sabe? E no quartel eu paguei muito por causa disso. Eu questionava o capitão não sabia me responder, fazia eu pagar. Daí aprendi que não era bom ser curioso. Prego que se destaca ganha martelada, né? É mais ou menos isso. Sim. E aí, vamos lá. E tu, lá em São Luís Gonzaga? Não, mas tu veio Então, cedo pra cá, né? vim Uns com 4 5 anos. anos pra cá. Pra E daí Santa nós Maria. estudamos nós 3 estudamos numa escola particular com bolsa aqui em Santa Maria. Sempre fui bolsista. Então eu tinha essa pressão em casa, que eu não podia tirar menos de 7. Então Deus livre, pra mim, passei toda a minha... Não sei o que é pegar um exame. Então, só que eu nunca fui a pessoa que tinha facilidade em aprender. Eu sempre fui muito esforçada mesmo, dedicada. Né? Se aquilo pra mim, e tanto é curioso isso, porque as matérias mais difíceis eram que eu me destacava mais, porque eu não gostava e eu me dedicava mais ainda para aprender. Porque eu tinha facilidade com algumas, né? Mas não tinha mais. Eu sempre fui muito dedicada, sabe, Rodrigo? Sempre honrei muito, sabe, o esforço da minha mãe e do meu pai. Tipo, a minha mãe trabalhou de faxineira nessa escola em troca de eu conseguir estudar, né? Então eu sempre honrei, nossa, agradeço muito. Minha mãe não tá mais, né, aqui nesse plano terrestre, mas eu acredito que lá de cima ainda me cuida muito, sabe? Porque até a forma que nós te conhecemos, né, foi uma resposta, assim, de algo que nós estávamos precisando saber, assim, um rumo. E aí uma amiga minha, a Aline, querida, com certeza ela vai assistir, me mandou mensagem: Kali, tu que ama o empreendedorismo, né, segue ele e se inscreve para mentoria.
E foi assim que eu comecei a descobrir quem tu era. Eu disse pro Jander, eu vou estudar, né, essa pessoa. Quem é? Conversador, Quem é né, esse careca, né? Porque eu conhecia o careca do outdoor, mas porque a gente passava nos outdoors e a gente via no Natal, né? Aí que chamou a eu acho atenção. que teve um período que tu intensificação campanhas, assim, que apareceram várias pela cidade, a gente passou... Na verdade, elas não aumentaram, é que mudou as campanhas, a gente foi mais forte nas campanhas, né? A gente começou a direcionar, antes o careca era mais fraco, a marca estava mais forte, e aí a gente começou a intensificar o careca também, para aparecer, para linkar. Assim. E aí o azul também, a gente usou o azul mesmo, padrão da empresa, os outdoors começaram a chamar, a gente buscou a questão a frase aquela do tô careca de avisar, o Papai Noel, então as campanhas intensificaram mesmo, para chamar a atenção mesmo. Uma coisa que chama muito a atenção, assim, de você, que foi uma coisa que daí eu me identifiquei muito, foi a questão dos valores de família, né? Que eu trago muito também, né? Que é a nossa prioridade de vida como planejamento familiar mesmo, assim, Quantos anos vocês estão casados? Vai fazer 11? A gente tá junto, assim, se conhece há 11 anos, casados, efetivamente, 3 anos agora. Foram 8 anos enrolando. Na verdade, nós começamos a morar junto depois de 2 anos de namoro, né? Foi uma construção bem administrada. Foi uma enrolação. Porque imagina casar ainda recebendo ajuda dos pais, não tinha como, Mas se tava morando junto, tinha que assumir a bronca e vambora, né? Foi enrolação, pra mim não tem desculpa. Eu acho que foi só uma mudança. Eu em 7 meses eu assumi e fui embora. Uma mudança do título oficial, assim, mas a gente já era efetivamente o casal, né? Morava junto, tinha nossa relação, nossa vida aqui separada da família, né? Na nossa casa ali. Mas com essas outras prioridades em foco, assim, que era se formar, que era resolver essa fase da vida ali. E aí, quando a gente conseguiu isso, a parte de, então, conseguir se inserir no mercado de trabalho, isso também a gente conseguiu dar um jeito, aí focou na questão de construir a família. Como é que foi, então? Vocês passaram a questão do estudo? Quando vocês se conheceram, já tinham terminado o colégio ou ainda não? Já, o colégio já. Ele estava terminando o técnico de... Eu já estava no pós-médio ali, então, com faculdade e curso técnico, eu fiz os dois juntos, fiz um curso de eletrotécnica junto, né, com a faculdade, e ela estava entrando no curso de terapia ocupacional. Foi bem ali no início, assim, véspera de entrar, ela já tinha passado na seleção, mas não tinha começado aula ainda. Isso. Foi o momento que a gente se conheceu, assim. E quando foi que tu trabalhou na música lá no... Então, Rodrigo, eu desde muito cedo trabalho, né, então trabalhar primeiro... Então tu já pulou essa etapa? Pulei essa etapa, eu sou muito tagarela, então, como diz minha sogra. O pessoal que está ouvindo, ou quem está nos assistindo, só para entender, porque na mentoria de casais, o ex-chefe dela, era o ex-patrão dela, o Henrique, né, da... Hoje nosso amigo querido, Musearte, ele né? Elisa, isso. Da Musearte de Santa Maria, eles informaram que a Caliandra era funcionária e teve tempo lá. Isso. Então por isso que eu estou voltando no tempo da Caliandra, que ela já pulou essa fase. Então, trabalhei em muitos lugares, Rodrigo. Trabalhei de monitora numa escola de educação infantil, trabalhei num salão de beleza, como faz tudo, trabalhei ajudando a minha tia numa loja de roupas que ela tinha, na Musearte, e enquanto isso também tinha que cuidar, né, por fora das minhas irmãs. Eu que sempre, desde muito criança, fui responsável igual pelas minhas irmãs. São mais novas? São mais novas, então eu era a responsável por elas, por fazer almoço, por cuidar, né, da família. Eu tenho até hoje essa coisa, né? É que não é exatamente pular a etapa na narrativa dela, porque essas coisas eram tudo ao mesmo tempo, né? Junto. Tudo aconteceu. Todas essas experiências de trabalho aí antes da vaga de trabalho depois de formada, tudo antes dos 17 ali, né? Então é bastante coisa condensado numa janela tudo de vida. Envolvido, né? Janela é pouco tempo, com muitas coisas. Isso, e daí eu tava trabalhando na Museartes quando conheci o Jander, que chegou na escola de música para fazer aula de violão. E essa história, atenção pessoal, quem tá nos ouvindo, essa história é interessante. Eu vou deixar ela contar para você, falar para nós aí, só preste atenção, olha só. Então, o Jander estava passando, né, eu sempre tive noção de que a minha abordagem era muito boa, então era muito fácil converter em vendas, né, principalmente quando a pessoa passava com tempo, que era o caso do Jander, que estava lá passando, e eu cheguei para oferecer, né, perguntei, já conhece a nossa escola de música? Porque daí geralmente a pessoa fica interessada, que escola? Como assim, né? Como é que eu tô por fora? E aí o Jander, eu sou aluno já, obrigada. E saiu me olhando, ele foi até o antigo mercado que ficava ali na esquina. Antes de tu seguir, então ele tava passando, tu abordou ele, perguntou se escolheu a escola, ele disse que já era aluno e te deu tchau. Isso. Agora eu quero ouvir ele. Tu ficou olhando ou foi ela que ficou olhando? Eu quero saber a verdade. Fiquei. Me interessou desde o primeiro dia, né? Olha aí, então Com certeza.
E aí, então, ele foi pro pescoço, deu torcicolo, o que mais? Então, foi assim que nós nos conhecemos, né? Fiquei, né, marquei ele, né, porque Que imagina... não era comum, né? Não era comum, e ele chegava na escola para ter aula de violão, e a nossa amiga, a minha colega de trabalho na época, falava Jander, Jander, né, porque ele chegava sempre, e ela já tinha notado que ele tinha um interesse em mim, mas eu sempre no mundo da lua não tinha percebido, né? Então foi Não fazia assim... charme. Não, eu não tinha percebido tá. mesmo, não tinha percebido. Fiquei curioso com a resposta agora. Eu não tinha percebido. E aí foi que ele me encontrou no Facebook e aí a gente começou a conversar. E eu disse pra ele, olha, né, eu queria sempre direcionar para assuntos Qual que foi tem a a ver da conversa escola. dele pra chegar? Então, Como é a que foi? conversa dele foi, te encontrei, finalmente te encontrei, porque meu nome é Caliandra, o dele Jander, então não era fácil de se encontrar, né, em Facebook na época. Então ele falou, né, te encontrei, amanhã vai ter um encontro, né, da Museartes lá no Monet, que eles fazem geralmente encontros, improviso, né, que chama o nome dos eventos. E aí eu disse, se tu quiser ir amanhã, domingo, era um domingo. E eu tava de folga, mas ia lá prestigiar, se ele quisesse ir. E era um domingo, de chuva, Rodrigo, um frio, e ele foi. Ele foi, sabe? Só que foi uma coisa assim, que a gente chegou lá e eu já fiquei de cara que ele se atrasou 15 minutos, né? Eu já pensei, não, essa pessoa não dá certo. Eu sou muito virginiana, né? E aí ele se redimiu muito no encontro, a gente conversou, assim, muita coisa em comum, muitos gostos, né, em comum. Aí nesse primeiro encontro começa a surgir, assim, então... Lá da curiosidade que foi incomum, alguém que não deu a atenção que normalmente ela tinha nas abordagens, mas ao mesmo tempo eu me interessei nela. E nessas primeiras conversas ali que eu fui, então, que era um evento da Museartes, mas pra gente ter a oportunidade de conversar fora do ambiente da Museartes, né? Começou desde ali a ficar claro, assim, que a gente tinha muito pensamento parecido, assim, coisa de comprometimento, esses ideais, assim... Responsabilidade. De responsabilidade, do que a gente buscava para futuro, desde a primeira foi conversa. Muito assim, desde criança, eu acho, hoje pensando, e desde adolescente, essa época de saber o que a gente queria pra família, pra vida profissional, né? Acho que isso foi... Vocês chegaram a conversar mais ou menos sobre isso? Porque geralmente os casais, quando eu tô numa entrevista, muitos até olham e começam a conversar e vê, a gente não tinha falado ainda assim. Ou até agora teve algum momento que aconteceu assim? Acho que a gente não parou entre nós exatamente assim, para conversar disso, assim, do histórico, né? Mas essas perguntas que nem agora a gente está respondendo agora, a gente teve de amigos também, da própria família que tinha então esses vínculos lá de antepassado. E a gente acabou sempre percebendo bem claro, assim, como foi se desenrolando, né? Aquele primeiro contato, a gente marcou um segundo encontro e começou a sair, se aproximar ali. Não, dia 12, dia dos namorados, ele me levou uma pulseira lá com um símbolo de um trevo da sorte, sabe? Então, que eu digo que é o nosso símbolo. Então, assim, eu não era namorada dele. E eu disse, Jéssica, o que eu faço agora, né? Exato, e eu disse, olha, se ele quer uma coisa séria, então a gente tem que namorar, né? E eu disse, meu Deus, meu pai é muito brabo, eu disse pra ele, só que vem no fim, meu pai... Nossa, ele gostou, sempre gostou muito bem, muito assim, do Jander, então, o professor Pardal. E isso tudo, então, daí vocês conheceram, veio a questão pra se unir, então, pelo jeito ali, 2 anos vocês já estavam juntos, né, morando juntos. Como é que no kitnet. E aí, como é que trabalhavam? Quem trabalhava onde? Nessa época éramos estudantes, né? Então o trabalho era parte de alguma coisa de pesquisa, envolvimento que a gente sempre teve com algum projeto extra sala de aula, né? Desde o início, assim, também. E a gente passou a morar junto, foi justamente no início da faculdade ali também, né? Que daí tinha que ir pra algum lugar, ela morava no centro, eu dividia apartamento antes com os amigos, antes da gente morar junto. Mas já tinha necessidade de morar lá para Camobi em função da aula na universidade, né? No FSM. Eu morava bem longe. E para ela ficava muito ruim. O horário, a aula era 7h30, só que ela saía daqui do centro, eram 2 ônibus. Então o horário dela Vitória, na verdade. era por volta das 5 da manhã para acordar. Tipo, então vamos posar junto, vamos ficar lá num espaço. Desculpa, né? Mas já era a nossa ideia de ter o nosso espaço. Pois é, se engana quem pensa que a gente ficava, né, só a lua de mel, a gente ficava estudando mesmo, assim, ele focado de um lado e eu do outro. De virar madrugada. De virar madrugada junto, sabe? De dividir o cafezinho. Dar um reforço pro outro, o que tu precisa? Um café, tá com fome? Eu já terminei. Vocês repararam que a principal coisa quando a gente começa a analisar a questão de casais
Primeiro é o sincronismo, né? Quando tu fala que tu não é boa de matemática, ele vem nos cálculos, então a junção um do outro. Quem é mais acelerado? Eu. Ela. Quem é que é aquele que diz, não, a decisão tem que ser com toda a cautela? Não, Rodrigo vim falando isso, Rodrigo. Eu disse, olha, se tu me bota na frente do mar, entre se afogar ou tentar aprender a nadar, eu vou tentar aprender a nadar ali na hora, né? Agora o Jander, ele nem teria entrado no mar. Eu tava pensando Porque ele se eu tinha tava uma boia. pensando... Exato, ele nem teria entrado. Eu disse, não, é muito, sabe? Mas dessa... é isso aí que faz, e hoje, fazendo a mentoria dos casais, eu percebo muito. E as pessoas perguntam qual o segredo do casamento, e muitos falam, o amor, a paixão. Não, na verdade não. Ela inicia nessa junção de um complementar, porque realmente o casamento é uma dificuldade, ele não é fácil, e tem que saber. Óbvio que em primeiro lugar a questão de respeito entre o casal, mas aí tem que ter esse sincronismo, para depois eu acho que vinha a questão do amor mesmo, né? Porque é o todo mundo se o elo, molda. né? Essa coisa que eu acho que a juventude está se perdendo muito nisso, sabe? De achar, isso até para empreendedorismo, eu não vou me moldar, se quiser é do meu jeito e pronto. Isso aí tu já perdeu em qualquer relacionamento, né? Porque qualquer um, com a tua amiga, tu vai falar de um jeito que ela não se ofenda tanto, se tu quer falar uma verdade. Aí por que com o teu esposo vai ser diferente, né? Eu acho que as pessoas estão perdendo muito isso, de achar que, é do meu jeito e pronto, e eu não vou mudar, e é aí que muitos relacionamentos acabam, né? E na verdade o próprio nome casamento, que para mim é muito sagrado, a questão do casamento, sabe? Quando fala até pela parte de Deus, e não adianta, eu não vou mudar meu pensamento sobre isso. Para mim é um casamento, é a união dos dois, é sagrado. Independente se vai na igreja, não vai, mas para mim o casamento é a união dos dois. E hoje virou tão banal, né? Vamos experimentar. Vamos ver se vai dar. Faz, né? Não deu na primeira dificuldade, abre mão. Só que as pessoas não se dão conta que a união entre os dois casais, o sofrimento é o que vai fazer o crescimento. Não tem. Eu percebi na maioria das partes que todo momento difícil, quem fez para mim, por mais que eu tô a milhão, quem fez a minha base tomar a retomada foi Dona Jaque. Então, não estaria onde estou hoje se não tivesse casado com Dona Jaque, tenho certeza. Para nós eu acho que a história se repete, assim, porque a gente se enxerga muito a extensão do outro, no sentido dela é minha extensão no universo feminino e eu tenho que ser a dela no universo masculino. Então a gente sempre, todo casal desenvolve o seu código, aquilo que embasa, aquilo que pode, aquilo que não pode, aquilo que busca ou não, né? E a gente sempre pautou nessa ideia de respeito e de tentar amparar o que o outro tem de alguma forma uma carência. Então ela tem naturalmente mais vocação de conversar, de se expor. Ela cantava desde criança, de subir em palco, né? Família tem afinidade com música. A minha família, ninguém sabe tocar absolutamente instrumento nenhum, né? A gente sempre foi criado muito mais isolado dentro de casa, com um círculo menor de amizade, assim. Então a gente sempre tenta reforçar aquilo que o outro de alguma maneira enxerga em si mesmo, ou a gente acaba percebendo que é um ponto mais fraco. E é assim que tem funcionado até aqui. E saindo da questão do relacionamento agora, vamos para a nossa parte final, vamos para falar em empreendedorismo. Quando foi tomada a decisão de, vamos criar a Autoral? Como é que foi? Não era autoral, né? Nós começamos, na verdade, eu acho que os docinhos, né? Primeiro eu fazia docinho, daí o Jander fez os cálculos e disse, tu tá pagando. Ele me mostrou, tu tá pagando pra trabalhar. É muito esforço, é muita mão de obra, é muito tempo investido aqui pra que tu não tenha retorno. Tá, e aí fiquei porque eu sou muito passional, sabe, Rodrigo? Eu decido uma coisa e aí se aquilo ali faz meu coração bater mais forte, eu sei que não é o correto, né? Mas eu acabo, às vezes, investindo mais, sabe? E aí foi que a gente parou com essa ideia. O Jander, nesta época, ele sempre foi muito assim de tentar resolver as coisas que pra ele eram um problema, né? Ele tinha sido assaltado, roubaram o computador dele, uma coisa assim, Que era o que ganhava o dinheiro, né? Exato. E daí o que aconteceu? Que esse notebook que ele ganhou já pra poder estudar, quebrou. E aí ele falou assim, eu vou desmontar isso aqui e vou arrumar. E eu olhei pra ele e disse, tá, já tá quebrado mesmo, né? Tipo, no máximo tu vai perder tempo. E ele montou. E o que ele descobriu? Que aquilo era um problema crônico com aquela marca. Então, e a própria marca não arrumava. Então, só ele no Brasil inteiro que fazia. E ele começou a anunciar em marketplace, em outras plataformas de venda.
E foi aí que a gente começou realmente a empreender, né? Porque ele Aí ficava... você deu conta, ó, tem uma empreendedora aqui. Nossa, muito, né? Muito. E ele ficava dia e noite. Foi uma época, assim, que a gente se via muito pouco. Uma época que eu tava já entrando na residência, né? Que eu tinha passado logo que me formei. Na escala de tempo, isso já era mais no final do curso, assim. A gente já tava, então, há uns 4 anos ali junto, né? Isso. E começou a ter essa fase ali. Então, eu acabei perdendo o computador, daí consegui um outro que na época era o primeiro que deu para comprar, porque não tinha nenhuma folga de orçamento, né, com ajuda de casa e tudo mais, o que eu tinha, deu aquele ali, que para minha tristeza, na época, funcionou uns 2, 3 meses, quebrou, de como é que eu vou ficar sem, eu preciso para aula, coisa, eu vou ter que arrumar, né, isso que ela comentou, me chamou a atenção, assim, que só tinha peça, só a tela inteira, e era dobradiça que quebrava do A computador. mudança de vocês foi feita na dor. Na Na dor, dor, exato. sim. Então, na dor, e é isso que eu digo, a gente dá os passos na vida, é na dor, nos obriga a buscar. Exato. E aí comecei a anunciar aquilo e deu certo. Muitas pessoas, assim, país inteiro fora com o mesmo problema. A gente não manda pra cá que eu arrumo. E aí chegava o computador da Sedex lá o dia inteiro em casa. A pessoa mandava notebook, né? De início o pessoal tinha receio, uma coisa, mas à medida que foi formando um histórico ali, no final... E aí tu vem com a prova social, né? As pessoas colocando Isso, ali, isso. Daí todo mundo avaliando bem ali e tal. Tinha monta um perfil sério, assim. No final eu acabei mexendo quase uns 500 computadores desses, assim, literalmente. Foi no teu TCC que ele construiu uma CNC, que a ideia era de uma cadeira elevatória, que tá super em alta, né? Que tu construiu essa CNC e daí tu Isso, foram 2 projetos. Teve um que era dessa parte da cadeira e um que era... Eu sempre tive esse fascínio por máquinas, coisa do professor Pardal, né? Que não é então eu achava habilidade. incrível a ideia que o computador comandava ali a máquina e a máquina executava a usinagem, como a gente chama, ela esculpia alguma peça, alguma coisa, eu achava aquilo interessante. E como eu estava por me formar, não tinha nenhuma perspectiva de trabalho, né? Digo, seria um recém-desempregado daqui a um tempo, né? Tem que abrir um negócio, alguma coisa própria, assim. Daí a ideia é de fabricar uma máquina dessas e vender as coisas feitas com essa máquina. E aí surge a oportunidade de comprar uma máquina, uma CNC a laser, que é hoje o coração, assim, dos personalizados que a gente tem ali, que estava estragada, estava parada lá em Porto Alegre, eu achei um anúncio de alguém vendendo, mas eu tinha o conhecimento técnico para arrumar, então ficou uma condição favorável de comprar. Ficou boa, pegou uma pechincha, a gente trouxe, isso foi parar lá na garagem em São Pedro e ficou parado por lá um bom tempo. Ele comprou, só que é o tamanho dessa mesa aqui, sabe? E a gente não tinha onde colocar. E aí foi que a minha sogra cedeu. É a que faz as gravações das madeiras. É a máquina principal. Hoje nós temos outros maquinários, mas essa ainda segue sendo essa é a primeira. A máquina, a primeira é a nossa querida, né? Essa não sai de lá, tem esse valor simbólico já. Então a gente comprou, não tinha nem onde botar. Ela ficou lá por um tempo e depois o Jander conseguiu aquele espaço, né, que nós já comentamos, que era um galpão todo aberto. O Jander reformou tudo e pintou e fez a parte elétrica. E aí então essa máquina foi pra lá e nós começamos a fazer presentes pros amigos. Nessa época ainda não como autoral, éramos SM Laser. Né, começou com a ideia como uma máquina era laser na época, eu acabei achando que era um nome bom. E nessa época a gente fez bastante coisa de feirinha, a gente produzia um lote de produto e se enfiava em feirinha, foi em Restinga Seca, foi em São Pedro, em tudo em roda e levando os produtos, né? Botava tudo no carro, a parte da stand também, montava e passava assim na estrada para poder vender. Porque não tinha nem banheiro nesse galpão. E tu tava trabalhando em outra coisa? Sempre foi segundo emprego. Inclusive quando eu tava como prof substituta ali na UFSM, né, que foi uma coisa assim que isso é uma coisa interessante de falar, Rodrigo, porque às vezes as pessoas acham que tem que ser uma coisa ou outra, né? Muita gente vem me procurar, ai, Kali, eu sou TO, eu sou físio, eu sou enfermeira, mas eu tô me encontrando em outra coisa. E aí eu pergunto, por que tem que ser ou isso ou aquilo, né? Por que não pode ser Divide o tempo, né? Por que não pode somar aquele conhecimento, mesmo que tu não exerça hoje a tua profissão? Por que aquele conhecimento não pode vir? Hoje, o que eu sei sobre saúde mental, sobre neurociência, me ajuda muito para entender o meu cliente, para entender o que tu precisa, qual a tua história, o que vai fazer sentido para ti. Então, tudo isso agregou muito. Acho que isso é uma coisa importante de falar, né? Que nada é em vão, né? Se tu quiser estudar hoje e depois seguir outra carreira, aparecer, porque a vida é feita de
perder oportunidades, né? Se aparecer uma melhor, a gente precisa agarrar. Não adianta também ter tanta paixão. E aí é minha briga interna, né? Porque eu sou muito da paixão, né? E ele é da razão. E ele é da razão, Exato. totalmente. O Jander é totalmente. Mas é aí que se perdem hoje, principalmente os jovens, né? E culpa também dos pais, porque no momento que ele vai fazer um estágio, não, meu filho, não. E eu sempre falo isso, meu filho, não vai, não precisa, tu não tem necessidade para se escravizar para isso aí. E não se dão conta que isso agrega muito valor e aprendizado. O Jander pulou Essa também situação- uma parte, ele foi também estagiário da Caixa, né? Sim, mas isso foi lá atrás, antes do 14 de se anos. conhecer. A gente sempre foi envolvido Sempre assim com essa desde uma inquietude. coisa fazendo, É. indo, crescendo, Não desenvolvendo. era só o script padrão, né? Não era só a tua Sim, função de é estudante sempre acordar e na diferenciado aula e e voltar vambora. para casa. É, Não, isso. A aí gente tinha uma sempre coisa queria mais. mais, né? Sempre fazendo, É, sempre e a gente juntando. ajeitou esse espaço, e daí teve o E período como ali. chegou o autoral? Daí vocês tiveram o galpão, fizeram na máquina, como é que vocês vão dizer, não, a partir de agora vai se chamar autoral nosso negócio e nós Aí. vamos focar no nosso negócio. Pandemia. E isso surge do lado mais criativo da É. dupla, que é o dela. Ela, Pois não, é, mas esse porque nome... assim, nós, antes nós vendíamos MDF beneficiado, né? E eu sempre disse que aquilo não me agradava. Eu não queria, eu queria mesmo se eu te entregasse o MDF, eu botava num saquinho, eu perfumava. Então não combinava nada, Rodrigo, com a SM Laser, com o galpão que a gente chegava todo dia. Eu disse, eu não quero mais. Então eu tava lendo um livro na pandemia. E aí eu disse, a gente trabalha com coisas autorais, e aquele livro, bem na hora que eu falei isso, apareceu a palavra autoral, e eu disse, tá, né? Eu disse, é Autoral. isso. E o nome do livro era justamente, né, por que fazemos o que fazemos. E eu disse, é autoral, e foi aí que a gente começou, né, de verdade, na pandemia, que a gente teve mais tempo para se dedicar ao Ela autoral. que desenvolveu a E identidade que, visual, assim, foi tudo, um né? boom, né? Na pandemia, todo mundo queria começar a empreender e a gente fez muito logotipo, comunicação visual dá muito dinheiro. E a gente conseguiu crescer autoral, sabe? De um Juntou uma jeito reserva assim, ó, ali. juntamos reserva e colocamos um quiosque. Que era a nossa ideia, a gente vendia só online até então, a ideia, não, mas a gente precisa Vamos e partir quer, pra deseja um lugar físico. No meio da pandemia, nesse período aí também viramos pais, né? Então teve uma gestação, teve o nascimento da nossa filha e tudo em Tudo paralelo. durante a pandemia. Exato. E a gente Isso a decidiu gente sempre abrir. brinca e na verdade foi uma verdade, né? Como surgiu criança na pandemia, né? Ai, Rodrigo, isso é uma coisa para outra hora que a gente pode conversar, mas para A nós... nossa não foi a assim, nossa não só... foi. Já estava programado. Não, Era uma programação futura e a gente Pra- precisou a antecipar, gente precisou por antecipar. circunstâncias de de vida ali. saúde. É. De saúde precisou ser assim. E a gente decidiu abrir esse quiosque igual, né? A gente queria uma loja, mas não tinha nos espaços que a gente olhou espaço para a loja, comportava um quiosque só. E aí eu fiz o projeto do quiosque, coordenei marcenaria. Isso ele também faz. Ele faz tudo. Professor Já Badal, deu pra professor notar. Badal. A Ele gente faz tudo. resolve, né? É. Vê o que tem e resolve. É. E colocamos o quiosque. E aí começou um período assim que foi extremamente turbulento na história da Autoral. Dificuldade com o pessoal, porque daí nós coordenávamos a produção, espaço de fábrica. E as pessoas E lá pra vender. precisávamos do vendedor, né? E tenta montar essa equipe, a coisa não A engrena, gente não funciona. conseguia treinar. Assim, a nossa parcela de culpa sempre vai estar lá nessa história, porque nós não conseguimos. Foi a nossa primeira experiência eu também, com uma né? bebê Assim. de 4 meses, né? E assim, eu achei que, ganhei a Sim, nenê, 6 não meses, era- voltei a não trabalhar. era o E não momento era. certo da Não, leitura. nós Subestimamos analisamos em algumas um coisas, momento e aplicamos em outro. Isso também é importante, né? Também. Porque Mas a gente... é parte de todo empreendedor. Tu tem que errar para te aprender, para te melhorar e para te crescer. Isso faz parte. Se nós todos soubéssemos o segredo, que nem eu disse agora, vocês acham que com toda a minha experiência com todas as empresas, nesse momento já não está passando também um detalhe na questão da filial de Bento Gonçalves? Tá, porque é toda uma estratégia nova, é todo um público novo que tem que ser adaptado. Agora estamos conseguindo deslanchar. Parece que agora vai conseguir andar. Só que... Que é a resiliência que o Partindo. empreendedor tem que carregar. Tô né? partindo. Não é fazer a coisa só passional, mas é o passional planta essa ideia de ser resiliente. Ó, é um tempo difícil, é um tempo ruim. Entenda isso e como que sai daí. Isso é importante também Né? que tu falou, Rodrigo, porque tu é um grande, né? É um empreendedor grande, assim, comparado a nós que estamos engatinhando. Mas as coisas são tudo... Mas o que eu ia dizer é justamente isso, que não existe caminho linear quando tu tá empreendendo, Exato. né? Tu pode ter só a diferença é que talvez os teus problemas sejam um
um problemão, um probleminha, mas para nós, né, que estamos começando, a gente vai encontrar vários e não vai melhorar se a gente, agora eu tô maior. Porque... Hoje mesmo eu fiz um vídeo justamente por causa disso. Eu falei que quem fugir de problemas não vai crescer, não vai desenvolver, porque cada vez tu vai ter problemas. E quanto mais tu tem, mais problemas tu traz para ti. E eu acabei de falar para vocês ali a questão da própria, o desafio mesmo do campinho lá. É absurdo o que eu estou passando, às vezes dá vontade, então não existe. E eu sempre digo para as pessoas, e isso até para vocês, analise o quanto vocês querem crescer, que o quanto mais tu crescer, mais problemas tu vai ter. Isso é certo, não tem segredo de dizer eu vou crescer, acabou meus problemas, eu vou ter pessoas profissionais do meu lado que eu vou poder pagar que não vai ter problema. Não. Quanto mais tu crescer, mais problemas tu vai ter. E eu tive tem uma frase bem assim mesmo que tu tá falando, que tá rolando no Instagram, e eu acho muito preocupante que esses novos empresários falam, né, que é assim, se tu trabalha na tua empresa, tu não é o empresário, tu é o empregado da empresa. Eu acho isso muito preocupante, porque é esse tipo de gente que não dá certo. Com certeza. Imagina se um bebê, né, tu precisa se dedicar mais, imagina uma empresa, né, que precisa de alguém lá olhando. O cara que faz isso é o cara que tá vendendo. Eu sempre digo, por isso que às vezes os coaches que me perdoem, né? Até vou entrevistar uma coach agora depois, mas não tem essa. O cara que fala isso, o cara que é bom, que diz isso, que vende essa ilusão, que fala pra todo mundo segue, não é assim. Tu vai ter que aprender, tu vai ter que estar junto, tu vai ter que fazer. E principalmente porque quanto mais início, mais escasso é qualquer recurso. E diferente, as pessoas têm que entender assim, ó, uma empresa familiar, uma empresa de dono, uma empresa que cresce. Agora, uma empresa, uma multinacional, com investidores, com grupo de acionistas, é outra situação. Isso aí é apenas 5% das empresas no Brasil. A nossa realidade é que nós temos que estar junto. Não tem como o empresário não estar dentro da empresa. Não, é mentira quem fala isso. É mentira. Não tem como. E foi aí que foi o ponto onde a gente decidiu, que é amargo falar, mas hoje a gente já consegue verbalizar bem tranquilamente que nós falimos, né? Tudo que nos ergueu também nos fez cair, e aí que foi que a gente entrou... que derruba pelo um erro que tu vai, daí tu não conseguiu, mas o segredo do empreendedorismo é tu voltar, recuar e dizer, bom, onde erramos? Aqui, bom, é isso que nós vamos fazer, agora vamos pra cima. Que foi o que nós fizemos. Então a gente decidiu... tudo. Teve o quiosque por um período, decidiu encerrar no final do ano, lá de ano, que foi quando falhou mais uma parte do nosso corpo de pessoal, digamos assim, né, dos funcionários lá. Decidiu, não tá funcionando, não tá legal, encerra, recolhe o que tem lá e vamos voltar a focar no que a gente tinha, que era venda online, né. E em paralelo a isso, tendo toda a situação lá do espaço onde era a fábrica, que é a relação lá com o proprietário, ele foi querendo reajustar o aluguel, e a gente acabou tendo... que entregar. E o grande segredo está nos custos fixos. Aluguel e saber comprar o teu produto, a matéria-prima. E isso é o grande segredo. Sempre tranquei o pé nessa questão do custo fixo e tinha que ser o mais baixo possível, sempre. E eu vou dar até uma dica, que fica aqui, o marketing provavelmente que tira esse quadrinho aqui de dica. Hoje, as pessoas elas têm um sonho de ter um escritório, uma loja. E eu falo para as pessoas que se eu hoje pudesse não ter uma loja, e trabalhar em ambiente virtual, eu estaria mais feliz do que estar com uma loja, porque a gente tem um sonho, infelizmente, alguns vão entender e interpretar errado, infelizmente tem um sonho de gerar emprego, levar pessoas, fazer, mas está muito complicado hoje. Então, para quem, eu estou falando direto a empreendedores, para quem está iniciando, que tem um negócio pequeno, tenta manter o máximo possível no mundo virtual, que é a tendência que nós estamos caminhando e que é melhor para o teu empreendimento. Porque, infelizmente, quanto mais manual, mais problemas tu tem de gestão. Isso é o grande segredo hoje do negócio. Justamente nessa questão do custo, né? Quanto mais for virtual a estrutura da empresa, menor é o custo. Mais leve vai ser. Só que às vezes a gente, pelo ego, né, peca por... E como vocês acompanham também na mentoria, não sei se estão lá no time. Eu tô em todas, Rodrigo. Eu tô em todas. Se tu olhar, tem pessoas mesmo que ela queria. O sonho dela era ir para abrir a loja.
Só que não é abrir uma loja, ela manter, né? Então é isso aí, a gente tem que fazer essas análises. E ancorar também é uma coisa que a gente sempre fala, né? Ancorar o nosso negócio em mais de uma possibilidade. Hoje eu consigo ver isso com clareza, porque nós tivemos a pandemia, porque nós somos inquietos, mas a nossa ideia hoje nós estamos trabalhando com isso. Mas isso não significa que talvez no próximo podcast, que talvez tu nos convide, a gente esteja falando sobre autoral. Talvez sobre autoral construtora, né? Porque tá se formando em engenharia civil ou marcenaria, a gente sempre que ele tem alguma afinidade. outra ideia, né? Namorando exato. outra ideia, assim. Eu tenho um espaço que tu pode construir uma cabana teste lá pra mim. Então, não me cobra nada. Nossa, a vai cabana lá vai sair de um seria jeito uma ou de outro. honra, né? né? Seria uma Vai honra. lá e faz uma cabana teste. O lugar é muito bonito lá. Realmente merece uma cabana bem feitinha. Lá vai ser legal, esse empreendimento aí, a ideia. E tu sabe que agora para nós finalizarmos, que o tempo já explodiu, você sabe que o que eu me surpreendo, e aí vem para o mundo do empreendedorismo, porque as pessoas falaram, os vizinhos e todo mundo falando, e repercutiu muito, nossa, como ele chegou, foi, a coisa explodiu, botou dinheiro, nada como ter dinheiro, as pessoas confundem, sabe? Sim. Porque, para mim, o que eu cheguei, o que fiz lá, inclusive eu tive que ir no braço, passei carnaval inteiro trabalhando, fiquei 10 dias trabalhando de manhã à noite lá fora, fazendo gestão das máquinas, tudo. Então as pessoas chegavam a falar, o próprio pessoal que estava lá na empreitada falando que eu tinha gastado tanto. E eu não tinha gastado, olha, o que eles falavam, eu gastava 10 vezes menos esse valor. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que se tu tem vontade, tu fizer, tu não precisa ter dinheiro. Basta ter a ideia e executar. Então, tu vai para frente. E o empreendimento que está lá fora, porque as pessoas estão acostumadas no marasmo. O que eu fiz e o que eu agitei, o que eu coloquei até agora em 10 dias, as pessoas acham que aquilo é gigante. E para mim, no fundo do coração, não estou me exibindo nem nada, é simples. Porque é simplesmente o que eu gosto de fazer. Criar e colocar a mão na massa. E aquilo que eu falei para vocês, as pessoas não abrem um buraco, tem que ser uma máquina. Eu vou lá e abro o buraco, eu com a minha mão, fazendo calo na minha mão. Mas eu vou e faço. Então, acho que é isso o diferencial. É tu sonhar, tu ter a ideia e tu partir para fazer. Eu toquei lá o progresso. A ordem vai ser daqui um pouco, eu vou ter que começar a fazer. Eu acho que a ênfase tem que ser na questão do executar, né? Porque a ideia, às vezes a pessoa fica paralisada esperando uma ideia genial, uma ideia exclusiva, e ela não vem e não virá, né? Então, é uma ideia às vezes replicada ou muito próxima de algo que existe, desde que executada melhor, já serviu. Exatamente. Já vai resolver, já vai mudar totalmente a vida. Trazer aquilo que tu vê outros lados, melhorar para cá, fazer, é isso aí. Com certeza, a maioria fez carnaval. Eu cancelei a praia, minhas filhas mais velhas foram, eu cancelei a praia, ficar trabalhando também, mas eu plantei aquilo ali. Só que as pessoas não veem isso. As pessoas veem lá no futuro e lá na frente dizendo, nossa, tendo dinheiro é fácil de fazer. Não, pelo contrário. Tu tem que ter a ideia e tu tem que executar. Claro que de um lado ou do outro, e aquele próprio empreendimento ali, agora eu tenho que fazer. E ele não vai ser um simples... Tu vê que um local para passar final de semana, você transformou num local que vai se ganhar dinheiro. Então muita gente dizia assim, tu tem uma chácara, é custo. E eu sempre pensava na minha cabeça, como assim custo? Se tu tem área, tu pode ter algo, né, fazer. E eu sou inquieto nisso. E com certeza, hoje eu vejo que o pessoal me diz, uma chácara simples tu não vai fazer. Não, eu vou ganhar dinheiro daquilo lá com certeza. Então é isso aí. Dá para ser os dois, né? Mas com certeza. Mensagem de vocês para nós, para encerramento. Acreditar na ideia que se tem e executar ela, que é o que a gente está falando aqui, né? É tirar do papel, é começar por algum lugar. É não ficar só hesitando, só pensando em casa, né? Acho que é mais ou menos isso, assim, que a gente traz. E eu acho que tem coisas também, assim, que se eu tivesse ouvido antes, principalmente sendo mãe, mulher empreendedora, inquieta, eu acho que o meu coração estaria mais tranquilo, que não existe nada linear, a vida não é linear, nesse equilíbrio que muitas pessoas falam, eu duvido que ele realmente exista, né? Rodrigo, eu duvido que exista uma pessoa que me diga assim, eu tô 100% alinhado com a minha família, tô 100% dedicado à saúde, tô 100% dedicado à minha empresa, isso não existe. Na mídia social, na mídia social vale existe, né? Então isso não existe, então muitas vezes eu vou ser uma melhor mãe, né? Ontem até a Jaque comentou num post que eu coloquei lá no Instagram, que é bem isso, né? A gente não consegue muitas vezes ser a melhor mãe todos os dias, não consigo ser a melhor empresária todos os dias, mas é a constância que faz os resultados virem, né? Outra coisa que é prioridade, né? Porque tu pode ter muitas coisas,
o empreendedorismo, o empreendimento, a empresa nunca vai ser o 100%. A gente precisa ter outras coisas que ancoram a nossa vida aqui na Terra, né? E para nós é a família. Então, quando a gente conseguiu colocar a prioridade, a família, o que é melhor para todo mundo aqui, né? O que é melhor para nossa filha, a gente conseguiu ver com muito mais clareza aonde a Autoral vai chegar. E acho que para terminar, eu não sou a pessoa que vai dizer, né, aqui, continuem, vai dar certo. Eu sou a pessoa que diz, analisem, sabe? Analisem, porque às vezes é preciso sim recomeçar. Recomeçar, talvez mudar de lugar, mudar de ramo, né? Repensar, e admiro muitas pessoas que conseguem ter essa resiliência, sabe? Para seguir. Porque é isso que faz o negócio dar certo. É abrir a trincheira lá de colher, se tu não tem a pá certa, se não tem a máquina, sabe? Mas fazer alguma coisa. É realizar e depois tu acredita se vai dar certo. Primeiro ver até onde tu consegue, até onde tu a força de vontade vai te levar. Acho que por aí mesmo. E agradeço muito o convite. Nossa, para nós é uma alegria, né? De ter tantos casais empreendedores aqui em Santa Maria e sermos convidados, né? Para que tu pudesse aqui conversar um pouquinho éramos conosco. Ouvintes, né? Agora vamos nos ouvir. Eu sinto até a falta, obrigado. né, amor? Vocês vão gostar desse ouvir lá, é bom, porque aí inclusive tu faz uma autocrítica, embora até hoje eu sempre tô me ouvindo também, vou fazendo análise, mas é muito legal isso. Então estamos encerrando mais o nosso 13º, tá gravado aqui. Agradecer a todos que estiveram nos acompanhando também, agradecer vocês por esse tempo, por ter vindo aqui, né? E todas as gravações que eu faço sexta-feira chove, eu já me dei conta disso. Então nós vamos ter que gravar mais para terminar essa seca aí. Toda sexta que a gente vem chove na gravação. É sinal de boa sorte, eu sempre digo. Pessoal, muito obrigado a todos que nos acompanharam e vou encerrar com a minha velha frase. Fiquem com Deus.